Boa tarde, guerreiras e guerreiros, tudo bem? Falo guerreiras e guerreiros porque o canal aqui tem muita mulher valente que acompanha, que estuda e quer passar em concurso, tá? Então, assim, eu tô fazendo aqui uma série, vou colocar uma playlist, eu vou montar uma playlist aqui para vocês com as leis, todas as leis que caem na Polícia Civil de São Paulo, tá? É para quem tá estudando para Jundiaí também cai, tá? Então, assim, eu vou fazer a leitura, eu peguei essa lei aqui, coloquei só para explicar para vocês, o primeiro vídeo eu tenho que explicar, porque os demais eu não vou explicar, tá? Então, assim, eu peguei a lei, tá? A lei, o texto de lei do Planalto, joguei aqui no Word. Por exemplo, quem vai estudar para a Polícia Civil, a gente vai fazer uma leitura aqui do texto de lei do homicídio. E o homicídio, ele está pedindo lá, o homicídio, os crimes contra a vida, né? Então, ele está pedindo para a gente fazer a leitura do texto de lei do artigo 121 até o artigo 128. É um dos temas do direito. Então, o que eu vou fazer aqui para vocês? Qual é o intuito disso? Eu vou ler sem parar e sem explicar, porque quem quer a explicação tem a aula aqui no canal explicando artigo por artigo e com questão, tá? Então, eu vou fazer a leitura de toda essa lei, você vai ver que não vai passar de 10 minutos. E isso é bom para quem? Para quem dirige, quem é motorista de aplicativo, não tem tempo de estar com texto de lei na mão, mas consegue colocar um fone de ouvido para escutar, para fazer a leitura e para escutar e para aprender, né, para tentar sintetizar. É bom para quem está indo para o trabalho de manhã cedo, no ônibus cheio, no metrô, em pé, não consegue ler, não consegue abrir seus materiais. Para você que está voltando para casa de carro, você põe lá na sua playlist lá e fica ouvindo, cara, para sintetizar. Então, eu vou fazer uma leitura aqui bem rápida e bem breve. Se você achar que o tom da voz tá ruim, eu tenho que ler um pouco mais devagar, um pouco mais rápido, você me fala, vai me falando aí nos comentários que nos próximos a gente vai enquadrando isso aí, melhorando. Então aqui, o que eu vou fazer? Você vê que eu comecei a marcar aqui de amarelo, mas eu não quis continuar, vocês vão me falar se eu devo marcar ou não. Então, o que eu penso? Eu penso em pegar essas leis aqui e chavear de amarelo os pontos mais importantes para você sintetizar. E a gente põe de verde a parte de privilegiadora, e a gente pode colocar de laranjinha a parte das qualificadoras, e podemos definir uma cor, pode ser um vermelho para quando for uma parte de aumento de pena, que aí fica melhor para você compreender. Aí você me fala aqui no comentário, porque daí me ajuda a fazer as próximas playlists, tá bom? Então vamos começar por essa daqui sem enrolação. Vou fazer a leitura muito rápido, não paro, não explico, se quiser explicação eu já falei. Tem aula aí no canal, beleza? Matar alguém, artigo 121, pena reclusão de 6 a 20 anos, caso de diminuição de pena. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Homicídio qualificado, se o homicídio é cometido mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. 2. Por motivo fútil. 3. Com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou que possa resultar perigo comum. 4. A traição de emboscada mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. 5. Para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. Pena reclusão de 12 a 30 anos. Feminicídio contra a mulher por razão da condição de sexo feminino, contra a autoridade ou agente descritos nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau em razão dessa condição. 8º, com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Homicídio contra menores de 14 anos. Contra menor de 14 anos, pena reclusão de 12 a 30 anos. Considera-se que a razão de condição do sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição da mulher. Segundo B, a pena do homicídio contra menor de 14 anos é aumentada em 1/3 até a metade se a vítima é pessoa com deficiência, com doença, que implique o aumento de sua vulnerabilidade.
2/3 se o autor é ascendente, padrasto, madrastra, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, receptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. Homicídio culposo. Se o homicídio é culposo, pena detenção de 1 a 3 anos. Aumento de pena. Parágrafo 4º. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra menor de 14 anos ou maior de 60 anos. Parágrafo 5º. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Parágrafo 6º. A pena é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado por milícia privada sob o pretexto de pretensão de serviço de segurança por grupo de extermínio. Parágrafo 7º. A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado durante a gestação nos 3 meses posterior ao parto, contra a pessoa maior de 60 anos, com deficiência ou com doença degenerativa que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental, na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima, descumprimento das condições protetivas e urgências previstas no inciso 1, 2 e 3 do caput do artigo 22 da Lei 11.340, Lei Maria da Penha. Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou automutilação, artigo 122. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para o que faça. Pena reclusão de 6 meses a 2 anos. Parágrafo 1º. Se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 129 desse Código, pena reclusão de 1 a 3 anos. Parágrafo 2º. Se o suicídio se consuma ou se da automutilação resulta morte, pena reclusão de 2 a 6 anos. Parágrafo 3º. A pena é duplicada se o crime praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil. Segundo, se a vítima é menor, tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência. Parágrafo 4º. A pena é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio de rede de computadores, de rede social ou transmitida em tempo real. Parágrafo 5º. Aumenta-se a pena em metade se o agente é líder ou coordenador do grupo de rede virtual. Parágrafo 6º. Se o crime que trata o parágrafo 1º desse artigo resulta em lesão corporal de natureza gravíssima e é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem por enfermidade ou deficiência mental não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime descrito no parágrafo 2º do artigo 129 do Código. Parágrafo 7º. Se o crime que trata o parágrafo 2º desse artigo é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime de homicídio nos termos do artigo 121 deste Código. Infanticídio, artigo 123. Matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após. Pena detenção de 2 a 6 anos. Aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento. Artigo 124. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outra lhe provoque. Pena detenção de 1 a 3 anos. Aborto provocado por terceiro. Artigo 125. Provocar aborto sem o consentimento da gestante. Pena reclusão de 3 a 10 anos. Artigo 126. Provocar aborto com consentimento da gestante. Pena reclusão de 1 a 4 anos. Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior se a gestante não é maior de 14 anos ou é alienada ou débil mental ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Forma qualificada, artigo 127. As penas combinadas nos 2 artigos anteriores são aumentadas de 1/3 se, em consequência do aborto dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave e são duplicadas se por qualquer dessas causas sobrevém a morte. Artigo 128. Não se pune o aborto praticado por médico, aborto necessário, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Aborto no caso de gravidez resultante de estupro, se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal. Beleza, pessoal? Fizemos a leitura aqui de todo o artigo do 121 ao 128 que fala dos crimes contra a pessoa.